Pessoal, bem-vindos aqui ao Poliglotar 2020. A gente está começando o segundo dia de evento agora. E a primeira palestra é do Cristiano Alves. Ele é tradutor, já morou na Rússia, ele trabalha com essa língua russa há muitos anos. Ele vai falar hoje sobre tradução, imigração e direitos humanos. Então, por favor, Cristiano, com você. Primeiramente, quero agradecer ao Juliano pelo convite, pela possibilidade de discursar aqui diante de vocês para tratar de um tema de grande relevância no mundo inteiro, um tema que, inclusive, diz respeito à minha própria experiência, que é referente à deportação e direitos humanos. A história que é uma história triste na realidade, mas que tem muitos momentos, inclusive, engraçados, porque muitas vezes a gente baixa a cabeça diante de um problema, isso acaba desanimando a gente ainda mais. Então, essa história diz respeito à minha deportação, precisamente a minha expulsão da Federação Russa. Qual é a diferença entre uma deportação e uma expulsão? Geralmente a deportação ela se dá em razão de atos criminosos cometidos em um país e a expulsão por motivos administrativos. Para mim foi uma surpresa saber que a Rússia ainda é um dos países que tem a chamada prisão administrativa, o que em muitos países do Ocidente já não existe mais. E daí você fica se perguntando, não, mas eu sou cristiano, sou um divulgador da cultura russa, até mesmo já deu entrevistas até para jornais do Brasil sobre a política externa russa e tal, sobre um ponto de vista diferente daquele que nos é apresentado no Ocidente. O que aconteceu? O que aconteceu é que qualquer pessoa, para se manter em um país, ela precisa de documentos legais. Se você não tem esses documentos legais, seria quase como uma invasão, digamos assim, a grosso modo. Por exemplo, agora a Ucrânia tem a briga com a Rússia com relação à questão da Crimeia. Eles dizem que aquelas pessoas que estão ali, elas não eram para estar lá, que aquele território seria legalmente parte da Crimeia, entretanto, a Rússia e parte do direito internacional apresenta de um outro modo. Então, digamos, seria uma situação mais ou menos análoga. Mas aí alguém fica perguntando, não, mas o Cristiano que fala russo e tal, como ele conseguiu ficar ilegal em um país como a Rússia? Por um motivo bastante lógico. Eu acredito que a maioria das pessoas que vai para um país estrangeiro, ele não vai para ficar ilegal. Ele evidentemente vai para ficar de forma legal e se integrar àquela comunidade. Outros, claro, vão por outros motivos. E no meu caso, o que aconteceu? Eu havia prestado um trabalho, prestado um serviço durante a época da Copa do Mundo para uma pessoa que não pagou aquilo que foi combinado. Até hoje eu ainda recebo de pouquinho em pouquinho. Claro que com esse dinheiro eu contava que com esse dinheiro exatamente para legalizar a minha situação no país. E ali, por ser um grande trabalho, era uma oportunidade ímpar para isso, uma oportunidade única. Mas não foi assim que aconteceu. Então, como se deu como se deu essa questão? Como se deu primeiro, né, a minha detenção? Eu havia seguido para a Finlândia depois de passar pelo serviço migratório da Rússia. O serviço migratório da Rússia, ele trabalha muito mal. Você vê aquele prédio bonito, com muitas atendentes muito bonitas, policiais uniformizadas e tal, mas muitas vezes a impressão que você tem é que muita gente ali ou não entende bem da questão, inclusive das próprias leis, ou elas estão interessadas apenas em simplesmente, né, se livrar de você. E foi mais ou menos isso, porque antes eu havia procurado e havia me dado a orientação, não, você pode ir para a Finlândia. Eu disse, não, mas eu tenho situação ilegal aqui, quero me legalizar. E por que eu queria me legalizar exatamente nessa data? Na época, no caso, em março de 2019. Que era quando eu havia conseguido um excelente trabalho, e claro que para esse excelente trabalho, esse novo trabalho, eu tinha que me legalizar. Um trabalho que inclusive ficava perto da minha casa, um excelente ambiente de trabalho, tudo ali, digamos, o pessoal inclusive fez questão de que eu trabalhasse com eles.
Eu costumo brincar dizendo que essa empresa, se eu tivesse pedido um tapete vermelho, eu tenho certeza de que eles colocariam ali um tapete vermelho. Eles trabalhavam com o Brasil, trabalham com segurança automotiva. E eu falava português, conhecia o software que eles usavam, tudo isso. Só não tinha uma coisa que era essencial para eles, que era a questão documental. E foi exatamente atrás disso que eu fui, estava, digamos assim, em tese, bem amparado. Mas, no serviço migratório, só me disseram que eu teria que ir até a Finlândia, passar um dia lá e voltar. Foi assim, um dia de domingo, dia 24 de março, mas foi completamente diferente. Quando eu cheguei lá, apresentei a minha situação, disseram que não, que eles não poderiam me deixar sair para a Finlândia e que eu teria que passar por um julgamento. Me disseram que o resultado poderia ser a expulsão, isso não era uma certeza. E foi exatamente assim. No dia 25 eu fui julgado no Tribunal Administrativo de Vyborg. Vyborg é uma cidade da Rússia, ela fica já na fronteira com a Finlândia. É uma cidade que, inclusive, durante parte da existência dela, ela fez parte do Estado finlandês, se chamava Viipuri nessa época. Aliás, é uma cidade que já fez parte de 3 estados. O Reino da Suécia, nos tempos em que a Suécia era um império, quer dizer, há centenas de anos atrás. A Finlândia, após a independência e até 1939, depois a invasão finlandesa da União Soviética na época da Segunda Guerra, retornou para a Finlândia e em 1944 voltou para o controle da Rússia. É uma cidade com história interessante. Vyborg é uma cidade que, assim que você desce na estação de trem, então você já tem ali policiais que vão querer verificar os seus documentos. Por quê? Porque muita gente em situação ilegal, e mesmo muita gente também em situação legal, tenta utilizar a cidade de Vyborg como um trampolim para entrar, inclusive de forma ilegal, na União Europeia. E, inclusive, isso também, vou falar mais à frente, porque algumas pessoas usam a Rússia para ingressar na União Europeia. Depois disso, o que aconteceu? Foi um julgamento muito rápido, eu diria que um julgamento relâmpago, que eu nunca tinha visto. Acho que se foi 5 minutos ali, foi muita coisa. O juiz simplesmente me perguntou, eu expus a minha situação, enquanto eu discursava, ele simplesmente disse, não, isso já basta. Saiu, foi tomar um café, voltou com a sentença que, para mim, foi um choque na hora. Foi a leitura da minha sentença sobre a minha expulsão e multa. Ele me deu uma multa relativamente baixa, uma multa de apenas 2.000 rublos, que para uma multa na Rússia não é grande coisa. Talvez porque ele estava tomando um café, deve ter pensado, não, ele é do Brasil aqui, eles têm um bom café, então eu vou dar uma multa baixa para ele. E depois disso, foi aguardar a minha condução. Disseram que eu iria para um certo centro de como é que é chamada? Centro de detenção de cidadãos estrangeiros, né? Detenção temporária, Centro de Zadержания Иностранных граждан, na língua russa. E centro, né? Zadержание é uma palavra em russo. Russo é uma língua muito interessante. Muitas palavras elas podem ter mais de um significado. Por exemplo, задержание. Задержание é uma palavra que tanto pode significar atraso, quanto também pode significar detenção. Quanto também manutenção, em um certo sentido. E eu, ouvindo esse nome bonito, achava que fosse um local quase como um centro de imigração, digamos assim, onde eu ficaria junto com várias outras pessoas, talvez em um quarto próprio, tendo a possibilidade de trabalhar com o meu computador, usar meu telefone. Normalmente, apenas eu ficaria lá aguardando a fila para ser enviado de volta ao Brasil. E quando eu cheguei lá, eu percebi que era uma realidade completamente diferente, que era, de fato, uma prisão.
melhor dizendo, um campo de concentração. Por que um campo de concentração? Quando a gente fala em campo de concentração, muita gente associa, né, àquela questão do nazismo, né, talvez a lista Schindler ou alguma outra coisa parecida. Não, não necessariamente. Uma colônia penal, nós podemos dizer que é um campo de concentração. Quer dizer, você tem ali um espaço onde, dependendo, claro, das condições, você tem, inclusive, trabalho, e um grupo de pessoas ali concentrado naquela mesma região, por alguma razão, e muitas vezes, de acordo, pelo menos, com a legislação russa, você pode ficar até 2 anos, né, o prazo máximo que eles podem deter você lá. O que, na prática, acaba sendo uma prisão, porque se você levar em consideração que no Brasil, pelo Código Penal, determinados tipos, eles podem acarretar em até 2 anos de prisão, então isso é um período muito longo. Especialmente, claro, quando você passa lá dentro. Tá? Mesmo quando você está fora. Se considerarmos, por exemplo, que esse ano foi um ano cheio de problemas, 2 anos é um prazo considerável. Então, quando eu fui apresentado a esse local, muita gente ficou, inclusive, impressionada, né? Primeiro, porque era o único brasileiro ali. Segundo, porque até mesmo a minha vestimenta era completamente diferente. Na época, eu lembro, eu usava um capote, né, das Forças Armadas da antiga Alemanha Oriental, na qual, inclusive, serviu o atual presidente russo. E tinha ali o meu computador, ali todos esses meus pertences comigo. A primeira exigência que eles fizeram era que você tinha que tirar tudo com o qual você pudesse se suicidar. De acordo com eles, é um procedimento de segurança, inclusive, para a sua prova. O que você poderia suicidar, digamos assim? Sim, cadarço, o que eu não tinha, porque eu estava de botas de cavalaria. Lembrando que era mês de inverno, era um mês ainda frio. O que mais? Tudo, até mesmo corrente, não é essa que eu estou utilizando aqui, eu tinha que tirar também. Anel, né? Também não era permitido lá dentro. Tudo, fone de ouvido, tudo, né, que você pudesse usar ali para usar como uma corda no seu pescoço, digamos, você tinha que retirar. E aí, claro, vem a parte mais inconveniente. As suas coisas ficavam em uma câmara, elas não ficavam com você. Para mim foi estranho. Eles disseram, não, isso aqui vai ficar guardado em uma câmara e você recebe quando você retornar. Eu peguei um caderninho de anotações, exatamente para anotar os meus dias ali, um caderninho de serviço como um diário, digamos assim, e telefone. Telefone não era permitido. E isso para mim foi um grande choque. Por quê? Porque, primeiro, nesse lugar eles dizem que você tem que comprar a sua própria passagem. Então, como é que você vai comprar a sua própria passagem se você não tem ali o seu smartphone? Esse aí era um ponto bastante incongruente, não havia lógica nisso. Outra coisa, eu precisava alertar aos meus amigos. Isso eu fiz imediatamente após o julgamento, mas eu precisava entrar em contato com eles, inclusive até mesmo para que solicitassem um advogado, que eu pretendia fazer. Outra coisa, eles diziam que você tinha que comprar a sua passagem, mas a sua carteira, ela também ficava em uma câmara. Não, espera aí, como é que eu vou fazer o pagamento de uma passagem se eu não tenho sequer a minha carteira, o meu dinheiro comigo? Onde é que está a lógica nisso aí? Eles dizem, não, você tem que falar com o seu amigo. Mas aí como é que eu vou falar com o meu amigo se eu não tenho o meu smartphone comigo? Não, mas você pode falar com ele se você tiver um telefone de botões. Em outras palavras, sabe aqueles telefones usados há 10 anos atrás? 10, 15 anos atrás, talvez. Então, era exatamente aquele tipo de telefone com botões. Aqueles Siemens, Nokia, talvez vocês lembrem deles. E tudo aquilo ali, eu estava vendo que eles basicamente estavam dificultando ao máximo a minha situação. Não apenas a minha, mas de qualquer pessoa que chegar ali. Afinal de contas, se você é levado, por exemplo, para
mesmo uma delegacia, digamos aqui. Não sei se vocês já tiveram essa experiência no Brasil. A primeira coisa que você precisa fazer é alertar aos seus pais, amigos, a todas essas pessoas. E nós sabemos que o fuso horário na Rússia é completamente diferente, inclusive do Brasil. Você precisa entrar em contato com a embaixada, com tudo isso. Mas aí como é que eu ia entrar em contato com a embaixada, se a embaixada do Brasil na Rússia, assim como o seu consulado, eles têm um horário de trabalho muito curto. Se não me engano, eles só funcionam, acho que até 4 horas enfim, eles têm um horário bastante específico. E ainda tinha mais uma limitação, é que o horário de ligação ele era somente das 11 horas até 1 hora, se não me falha a memória, ou até 12 horas. Não, acho que era até 12 horas. Quer dizer, você tinha basicamente 1 hora para ligar ali, né? E 1 hora, principalmente nesse horário, entre 11 e 12 horas, você não tinha, nem sempre tinha acesso a pessoas que muitas vezes só tinham um outro horário para entrar em contato com você. E vinha ainda mais um fator. Eu perguntei logo se era possível você receber visitas, e eles disseram que sim. O problema é que a minha residência ficava em São Petersburgo. E eu não fui detido exatamente em São Petersburgo, mas na cidade de Gatina, uma cidade muito antiga, histórica, a cidade no qual se deu o primeiro salto de paraquedas, uma cidade que tem muita história. Lá procurou-se, inclusive, construir um castelo da Ordem dos Templários, né, católicos na época do Império. Tem muita coisa interessante na cidade, até mesmo Geisa. E também esse local. O problema é que esse local fica a 1h30 de São Petersburgo, de ônibus. E 1h30, quer dizer, para você sair no horário das 4 horas e sair às 5, nem sempre é possível, porque é um horário de trabalho. Então, quer dizer, as pessoas que iam me visitar tinham que fazer verdadeiros sacrifícios para chegar lá. Não era fácil de jeito nenhum. Então, quer dizer, eu praticamente estava completamente isolado ali. E eu não tinha também um telefone de bolso. Não era que eu ia entrar em contato com os meus amigos. Eles me disseram, não, você pede o telefone de outra pessoa e pede para trazerem um telefone para você. Uma experiência completamente nova para mim. E foi exatamente isso. Depois de eu deixar lá o meu passaporte, assim como cartões, uma série de outras coisas que eles guardaram, eu fui encaminhado para o local lá onde eu ficaria. Você tinha barras inclusive de aço, e dentro desse local você tinha vários quartos, todos rodeados por barras de aço, sendo um desses um quarto para mim. Não era um ambiente em si, você tinha um chão metálico, paredes de compensado. Convenhamos que o local até que era apresentável. Se nós compararmos a uma prisão, por exemplo, no Brasil, e mesmo a outros campos de deportação na Rússia, que foram inclusive já exibidos pela TV, era praticamente como um hostel, digamos assim, de baixa qualidade. 2 camas beliche, no qual ficavam evidentemente 4 pessoas, havia alguns móveis para você guardar os pertences que eram autorizados. Eu guardei comigo vários papéis, cópias de documentos, tudo isso foi comigo, assim como, claro, meu capote, que era inverno, as minhas botas também estavam comigo ali. Então, primeira impressão que eu tive nesse local, eles também me serviram a janta, já era à noite, quando eu entrei, eu sequer tinha vontade de comer depois dessa situação. Mas por muita insistência de um dos guardas, que foi o mais generoso, Alexander, por coincidência também é o meu onomástico, não, o meu anjo da guarda, Alexander Nevsky. Ele, a propósito, esse guarda, um veterano da guerra da Chechênia, ele insistiu bastante, trouxe uma galinha até com molho valia a pena. E essa foi a minha janta.
o dia inteiro não havia feito nenhuma refeição, também não sentia nenhuma vontade, e nessa ocasião, por muita insistência dele, eu fiz. Quando eu entrei nesse local, a primeira coisa que eu reparei, quase todos ali, pessoas de ex-repúblicas soviéticas, principalmente da Ásia Central. Eu diria que, pelos meus cálculos, cerca de 80% deles do Uzbequistão. A sua grande maioria eram chamados gastarbeiters, ou seja, os trabalhadores convidados, pessoas que foram para a Federação Russa, geralmente para fazer algum tipo de trabalho, construir algum prédio, e que depois disso ou ficaram, e quiseram ficar, mas sem organizar, sem formular os documentos para isso, ou mesmo pessoas que foram enganadas. Muitas vezes o que acontece? O sujeito ele mora lá nas suas montanhas, na Ásia Central, nunca morou sequer em uma cidade, e alguém diz assim para ele, lá na Rússia estão pagando muito bem por um determinado tipo de trabalho. Para você ter uma ideia, lá você chega na estação e vê dinheiro lá voando. Um jovem acaba ouvindo um discurso desses aí e vai para aquela cidade. Quando ele chega lá, ele vê que a realidade não é exatamente aquela que ele esperava. Ele vê que as coisas são completamente diferentes. E assim acaba se tornando uma vítima de pessoas que enganam mesmo. Quer dizer, se até eu, para um trabalho, né, acabei tendo esse tipo de problemas, quanto mais um sujeito que muitas vezes morou a vida toda no campo, né, no caso deles, às vezes nem no campo, mas nas montanhas ali, cuidando do seu pasto e vai para uma cidade. Então, é um choque de realidade completamente diferente. A recepção que eu tive, as pessoas viam, né, assim, eu um chapéu, um traje ali completamente diferente de grande parte daqueles imigrantes. Cheguei no meu quarto e eles chegaram até mim, me ajudaram a fazer a minha cama. Eu havia recebido roupa de cama, inclusive uma toalha própria, utensílios, objetos pessoais, e perguntaram de onde eu era. Quando eu comecei a conversar com eles em russo, disse que era do Brasil, eles ficaram completamente impressionados. Nossa, ele do Brasil aqui fala russo, modéstia à parte. O russo, em muitos aspectos, inclusive, muito melhor do que o de muitos uzbeques que estavam ali. Por quê? Havia pessoas de diferentes cidades, alguns com mais de 60, inclusive. Antigamente, na União Soviética, você tinha escolas em língua russa, no Uzbequistão e em todas as 6 repúblicas soviéticas. Depois que acabou a União Soviética, a situação mudou completamente. Os países eles optaram por um viés nacionalista e o russo foi colocado de lado. Muitas vezes, professores de russo qualificados, eles, vendo que o trabalho deles não era mais valorizado ali, simplesmente foram embora do país. Quer dizer, vários intelectuais, vários técnicos, inclusive, e as escolas ficavam sem professores. Por isso que hoje, para a nova geração que nasce nesses países, da Ásia Central, muitos sequer falam russo. Muitas vezes tinha muitos diálogos que as pessoas falavam uma coisa, explicavam, ou alguém explicava, e eles só dá. E aí depois, quando era perguntado sobre o que tinha dito ali, o sujeito não tinha entendido absolutamente nada. Quer dizer, basicamente só acompanhava para dizer que estava escutando você, mas não entendendo. Era uma situação muito comum. E, além dos uzbeques, havia outros grupos étnicos, como, por exemplo, os ucranianos. Os ucranianos eram o segundo grupo. E os ucranianos eles eram completamente diferentes. Quando eu passei em frente ao quarto, no qual era completamente integrado por ucranianos, os quartos que tinham ucranianos, você via uma pilha de livros. Nesse local havia uma biblioteca e era, aliás, uma das coisas que a gente podia fazer lá para passar o tempo era exatamente ler um livro. E os ucranianos eles liam com muita frequência livros de literatura russa. O detalhe é que lá era proibido qualquer livro que não fosse escrito em russo. Isso era completamente proibido lá.
Depois que eles ajeitaram a minha cama, né, me perguntaram se eu fumava, eu disse que não, quase todos lá fumavam. Vi um ucraniano, ele perguntou lá quem era e tal, perguntou logo se eu falava russo, disseram que eu falava. Depois veio o outro, né, ficou ali sabendo também quem eu era, e foram me explicar as regras da casa, como se diz. Além dos ucranianos, havia moldavos, pessoas da Moldávia, República Soviética. De onde mais? Azerbaijão também havia. E, para minha surpresa, havia também um cubano, o único falante ali de espanhol. E esse, aliás, era um problema para ele, porque ninguém mais lá falava espanhol. Ele não conseguia dizer o que ele estava sentindo, quais eram os problemas dele, não tinha absolutamente ninguém para conversar. Ele foi detido enquanto ele tentava seguir para a Estônia, quer dizer, na fronteira, passando por um ponto ilegal da fronteira. O problema é que ele, diferente de mim, ele estava ainda com prazo legal na Rússia, mas mesmo assim foi detido. E eu pensei, não, mas como assim esse cara ter sido detido se ele estava, quer dizer, com os documentos legais? Eu depois fiquei sabendo o que aconteceu. Que nessa época na Rússia, logo após a Copa do Mundo, eles adotaram uma política de tolerância zero. Quer dizer, se no ano da Copa do Mundo, 2018, as pessoas entravam e saíam da Rússia quando bem quisessem, porque as fronteiras estavam abertas por causa do Mundial, no ano seguinte era exatamente o contrário. Eles tinham um controle excessivamente rigoroso e, inclusive, havia pessoas que se aproveitavam disso aí para fazer dinheiro de forma ilegal. O sujeito pegava o seu carro, dizia para um grupo de imigrantes que podia levá-los até a fronteira com a União Europeia. Muitas vezes esses migrantes que ficavam na Rússia, eles acham, talvez quem vive na União, se algum de vocês vive na União Europeia, vocês podem me esclarecer essa questão. Na concepção deles, se você vai até a União Europeia e pede asilo político, e eles não só dão asilo político para você, se você vier de um país do Oriente Médio, da África, como também dão 300 euros e ainda matriculam você numa escola de línguas. E muitos iam exatamente atraídos por essa proposta, quer dizer, a proposta de viver sem trabalhar. E claro que muitas pessoas tentavam ganhar dinheiro com isso. Pessoas, claro, desonestas. Levavam até um falso ponto de fronteira, onde você, inclusive, tinha, né, lá um falso, eu não sei como é chamado em português, mas em russo é chamado de Schlagbaum, palavra que vem do alemão, que é aquela parte de madeira que você tem no ponto de fronteira, interrompe a sua passagem. E eles levavam até esse ponto de fronteira, só que era um falso ponto de fronteira. O sujeito seguia por uma floresta e lá era pego pelos guardas de fronteira, que eu não sei se sabiam ou se não dessa situação. O certo é que isso aí acontecia com muita frequência e a verdade é que, nessa época, digamos, locais como esse que eu tinha eram verdadeiras fábricas de deportação. Quer dizer, um local que pertencia a propósito ao setor privado, claro que havia muita gente que ganhava dinheiro com isso. E é de se imaginar, claro, que houvesse todo um esquema de corrupção, possivelmente envolvia juízes como esse que eu mencionei, exatamente para ganhar ali com não apenas dinheiro do governo, com a detenção daquelas pessoas, como também com a deportação. Então, esse cubano, ele havia sido pego de forma completamente injusta, porque ele estava em uma situação legal, não apenas ele, como também a esposa dele. O que aconteceu? No dia seguinte, para ele, foi uma enorme surpresa saber que tinha alguém ali do Brasil, que não só falava o russo, como também o espanhol, principalmente, que poderia ajudá-lo, poderia, quer dizer, ali ser um intermediário entre o que ele precisava, o que ele queria, e as pessoas que tomavam de conta daquele local. No caso, o coronel de polícia Ilya Ivanov e a tenente-coronel Olga
Valentinovna Podgaineva. Ela era a subchefe desse local. Ele precisava de uma coisa importantíssima, ele precisou recorrer à Cruz Vermelha, só que ele não falava russo. E foi exatamente nesse momento em que eu, sabendo que não havia trabalho, que aliás era uma coisa que eu sempre dizia lá, sempre digo, não, ali se eles dessem um machado para a gente cortar madeira, seria excelente, né? Porque além de exercício físico, isso ajudaria a passar o tempo. Eu usei outro machado, né? Que foi a minha língua, o meu conhecimento de línguas, para cortar outro tipo de madeira, que era exatamente o obstáculo, as barreiras que haviam entre diferentes etnias, diferentes pessoas ali. E ele tomou uma atitude, ele recorreu à Cruz Vermelha, entrou em contato com um advogado, Yuri Serov. No dia que ele chegou, eu me recordo como me acordaram, disseram, Cristiano, estão precisando de tradutor aqui. Aí vocês ficam se perguntando, quer dizer, como é que um local que trabalha com pessoas de diferentes países não tem um tradutor profissional ali? Eu poderia muito bem trabalhar num local desse. Eu conhecia muitas línguas ali que eram utilizadas. Por exemplo, em inglês. E eu quase esquecia. Além do cubano, além de pessoas das ex-repúblicas soviéticas, também havia um sujeito da Índia, havia 2 sujeitos não é do Omã, do Sudão, do Sudão, e de um país ao sul da Arábia, agora, exatamente, o Sudão do Norte, Sudão do Sul, não, de um país do Oriente Médio que está em guerra agora. Eu agora esqueci o nome do país, mas é um país que faz fronteira com a África. Eram 2 estudantes de medicina, inclusive. Eles chegaram a solicitar asilo político no país, em razão da guerra no país deles, mas que, infelizmente, foi negado. Eles, inclusive, estavam na fila de deportação para serem enviados de volta para o país deles, sendo que o país deles nem sequer tem mais aeroporto, né, porque foi destruído nessa guerra. E havia também um grande número de pessoas da África, né, os chamados torcedores. Sujeitos que foram assistir à Copa do Mundo, ficaram pelo país, sobrevivendo, sabe-se lá de quê? Alguns diziam que geralmente ganhavam dinheiro distribuindo panfletos nas ruas. Que essas pessoas eram muito tristes a situação delas, porque elas viviam em situação de escravo. Eu me recordo quando chegou um sujeito de Gana, e na hora que ele foi entrevistado pelos guardas, né, eu estava traduzindo, perguntaram para ele, você então veio para a Rússia, você estava em Moscou, você viu o Kremlin? E ele disse, não. Você viu lá o mausoléu de Lenin? Ele, não. E aí o sujeito olhou, o guarda, né, olhou para mim e perguntou, não, mas como é que um sujeito, quer dizer, passou 6 meses em Moscou e, quer dizer, não viu o Kremlin ali, a Praça Vermelha? É algo extremamente estranho, eu diria que muito estranho mesmo, né, porque em Moscou todos os caminhos do metrô levam até a Praça Vermelha, digamos assim. De acordo com a versão dele, o que aconteceu é que ele ficou na casa de um sujeito, que também era de Gana por sua vez. Quase sempre esses imigrantes ilegais são atraídos por pessoas que vão lá legalmente e são por eles exploradas. E ele disse assim, não, porque o sujeito lá tinha medo de que eu fugisse lá da casa dele, por isso não me deixava sair de jeito, não só me deixava ficar no canto distribuindo esses folhetos. Algo muito estranho. Com os africanos, era uma situação também muito difícil, porque a maioria deles não falava russo. Não falava russo e havia muitas brigas constantes pelo controle da TV. Eles diziam que, não, temos... a única coisa que eles assistiam e que eles também tinham interesse em assistir era o futebol. Que, por exemplo, notícias, filmes... Tudo isso eles não conseguiam entender na língua russa, enquanto que todos os demais ucranianos, uzbeques, eles conseguiam entender. E muitas vezes tinha muita briga pela TV, briga mesmo física, inclusive. E na hora que tinha essas brigas, na hora que você via, quer dizer, um lado ali, na hora que você via
literalmente aqui, aquela negada toda ali junta, né, de um lado, de um outro lado, uzbeques ou talvez ucranianos, ia exatamente eu lá por o meio, né, desses dois times, digamos, em conflito, e exatamente dizer ali o que cada um queria, né? E isso era um momento, inclusive, de muita tensão nessas horas. Eu tinha que passar tudo ali de forma correta, para, e muitas vezes até pensar, né, numa outra resposta para não jogar ainda mais lenha na fogueira. Essa era uma situação muito comum. Uma vez isso aconteceu também em razão da distribuição de comida, porque um sujeito, na hora que os ucranianos eles faziam a distribuição, e dizem que um ucraniano lá, ele simplesmente jogou o pão lá, com raiva para cima dos africanos. Os ucranianos tinham muita raiva dos africanos lá. E isso deu, inclusive, uma briga, mas foi uma briga que eu não estava presente, aconteceu em um quarto. Por que eles iam brigar em um quarto e não brigavam no corredor, onde você tem mais espaço? Porque nos quartos não tinha câmeras. Como acontece, aliás, em uma prisão comum na Rússia. As câmeras elas ficavam no corredor e em outros espaços, mas não dentro dos quartos. Deu uma briga grande nesse dia. E quando isso acontecia, todo mundo ficava preocupado, porque sempre existia a possibilidade da subchefe ela chamar as tropas especiais, o OMON. O OMON seria como o equivalente russo do BOP. E nessas horas, quando chegava o OMON, era cacetado em todo mundo. Eles não queriam saber quem estava brigando, quem não estava brigando, não. Quem, você caiu na vista deles, já era uma cacetada. Isso dava um problema enorme. Eu ouvi muitas histórias sobre fatos que aconteceram antes, inclusive, da minha chegada. E os africanos, eles eram muito temperamentais, né? Eles tinham sangue, digamos, não era nem quente, era fervendo. Muitas vezes qualquer coisa eles já se ofendiam. Nesse sentido, eles eram muito parecidos com os brasileiros. Eles já se ofendiam ali, levavam para o lado pessoal. Isso aí causava muita confusão. Então, tinha essa situação. O que eu percebi lá, grande parte dessas pessoas eram seguidoras do Islã. O Islã, que por sua vez é uma religião noturna. Conforme me explicaram, até mesmo as mesquitas islâmicas, elas ficam abertas durante a noite e acolhem visitantes, viajantes, caso as pessoas precisem pernoitar em diversos pontos do mundo. Muitos eventos lá aconteciam à noite, né, o chamado namaz. Namaz é como os muçulmanos chamam, o que nós cristãos chamamos de oração. Havia, claro, também lá cristãos, havia um único católico, que era o cubano, os cristãos eram, em sua maioria, ortodoxos. A minha grande preocupação, quando da minha chegada, era de uma coisa que para mim era importante, que era conseguir um telefone. E isso eu consegui com um amigo da Moldávia, posso assim dizer. Ele me explicou que muitas pessoas que estavam lá dentro eram pessoas que mentiam sobre a sua passada. O que acontecia? Algumas pessoas, elas praticavam atos, às vezes até mesmo criminosos. Mas aí o sujeito inventava, né? Não dizia que é porque alguém ligou, denunciou, mas não entravam em detalhes. A verdade é que muitos desses sujeitos que se encontravam em situação ilegal, eles recorriam a atividades ilícitas para complementar uma renda, pagar o aluguel, por N motivos. E alguns até mesmo assumiam a razão da expulsão deles. Por exemplo, havia um sujeito lá, um uzbek, ele trabalhava em uma construção e, conforme câmeras de segurança registraram, estava lá sentado, em vez de trabalhar na construção do prédio, estava construindo um templo para Onan. Se vocês entendem aqui o que eu quis dizer. Enquanto uma garota ia passando. A polícia foi acionada, inclusive chegaram a filmar na hora, o sujeito parece que estava tão empolgado que não conseguia largar o osso. Isso ele mesmo contava. Isso é crime na Rússia, mas por questões de economia processual eles fazem o que eles dizem, não, o sujeito já está em situação ilegal e tal, manda simplesmente para a justiça administrativa que vá para o país dele lá e se resolve com a justiça lá do país dele. E foi exatamente o que aconteceu.
é um gasto para o Estado, e exatamente por isso eles têm essa política de economia processual. E havia pessoas que estavam em uma situação parecida. Por exemplo, gente que estava envolvida, por exemplo, com acidentes de trânsito e até mesmo traficantes de drogas caíram lá dentro. No meu quarto mesmo, durante uma época, teve um do Tadiquistão, que inclusive havia sido preso 10 anos antes. Ele conhecia bem a realidade de uma prisão, ele pegou 7 anos de cadeia exatamente por isso. Quer dizer, havia muitas pessoas lá com um passado criminal, pessoas que haviam estado em prisões, digamos, até bem mais barra pesada, que relatavam essas histórias. Cristiano, deixa eu só fazer sim? um comentário aqui. A gente falta só uns 10 minutinhos para a gente terminar. Não sei se você está concluindo, se a gente já pode fazer as perguntas e respostas. Como é que você está pensando aí? Tudo bem. Então, só para concluir aqui. Pode Bem, concluir, depois a gente vai para as perguntas, né? Beleza. Essa é uma história muito longa, né, para vocês. Aqui, de fato, não é a minha conclusão, mas é algo que eu estou escrevendo agora um livro sobre isso, em língua russa, primeiramente. Eu quero lançar em russo, depois lançar em português. Então, vocês vão ter muitos detalhes, né, sobre toda essa história, sobre essas aventuras, digamos assim. O que aconteceu com o cubano? O cubano, a situação dele era muito difícil. Ele não queria voltar para Cuba. A situação dele ele falava, a verdade é que ele falava muito mal do governo dele. Ele não era, digamos, um anticomunista. Ele, inclusive, manifestava uma admiração pelo Che Guevara, mas, como se diz, queria uma vida melhor. Nós sabemos que Cuba é uma ilha que, apesar de muitos progressos, é um local que tem muitas privações. Só que ali, naquele ambiente ali, não havia pessoas com discordâncias políticas, né? Ali tinha pessoas, inclusive, que eram a favor do governo neonazista ucraniano. Mas nós evitávamos essa parte da política. Todos ali eram detentos que queriam, quer dizer, ficar ali, conviver pacificamente e sair dali o mais rápido possível. Esse cubano, graças a essa minha intervenção, ele conseguiu falar com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha conseguiu não apenas a soltura dele, como, felizmente, também da esposa dele. Houve muitas pessoas que estavam ali por razões completamente injustas. Outros realmente precisavam estar ali, eram elementos que muitas vezes não eram desejados na sociedade. Mas a verdade é que aquelas pessoas deveriam ter sido tratadas com humanidade. Muitas pessoas ali eram pessoas com um nível educacional muito baixo. Como, por exemplo, um africano da Nigéria que chegou lá. Segundo ele, toda a família dele havia sido morta pelo Boko Haram. Eu até hoje não sei se esse sujeito falava a verdade, mas eu me recordo quando ele recorreu a mim me pediu para que eu ajudasse com um pedido de asilo político. Pedi a ele que escrevesse um papel, porque a motivação dele é algo do inglês para que eu pudesse passar ali para o russo. E ele escreveu uma carta que começava assim, vou traduzir para vocês em português. Dear President Vladimir Putin. E aí agora já passando para o português. Vida longa ao governo da Federação Russa. Vida longa ao presidente Vladimir Putin. Vida longa ao serviço migratório da Federação Russa. Vida longa, vida longa, vida longa, vida longa, vida longa. E aí no final ele trazia, né, só uma frase. Gostaria de ficar em o seu país. Eu vendo aquilo, né, eu disse assim, eu vou fazer aqui para você. Você me diz aí a sua motivação. Então eu dei lá, né, coloquei lá, digamos, todos os arranjos necessários, né, escrevi bonito, né, uma carta direita que não fosse só vida longa. Aliás, a minha carta sequer tinha vida longa. Tinha um pedido bem estruturado em várias linhas. Infelizmente, ele não conseguiu, apesar da carta. Né? E muitas pessoas que, na realidade, solicitam também não conseguem, até porque você conseguir de um estabelecimento como esse é bem mais difícil. Mas é isso. É uma história triste, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos momentos engraçados, muitos momentos de tensão, como, por exemplo, a fuga de imigrantes do Tadiquistão, e um do Afeganistão também esteve lá.
Tivemos, inclusive, um incidente, um ucraniano, por exemplo, ele foi pego com drogas no quarto dele. Até hoje eu fico me perguntando quem, né, da guarda ali teria ajudado ele a conseguir aquelas drogas, Cristiano, até porque a tudo gente, era... tudo bem. a gente tem algumas Vamos lá. perguntas aqui. O Edson perguntou se no seu julgamento você sofreu preconceito por ser brasileiro. Não, felizmente, eu vi preconceito lá, mas muito mais quando eu estava lá dentro, mas não no julgamento. Com relação a isso, quase tudo que eu precisei, né, menos a questão do tempo, eu tive. Nesse sentido, aliás, sempre que nós conversávamos sobre racismo, inclusive com outros detentos, eu sempre dizia o seguinte, que nesse sentido não havia os africanos, né? Muitas vezes, será que isso é porque eu sou negro e tal? E eu sempre dizia para eles uma coisa bastante sincera. Aqui ninguém, pelo menos do pessoal que está segurando a gente, ninguém aqui é racista. Eles são desagradáveis com todo mundo, né? Existe democracia racial aqui, eles são desagradáveis com todo mundo. Que era um fato. Outra pergunta aqui da Romy. Muito interessante o seu relato. Quanto tempo você ficou nesse local? 6 meses. 6 meses, em teoria, né, eu deveria passar 10 dias lá. Só que na prática, o que acontece? Ou você compra a sua passagem, e eu expliquei no começo, como é quase praticamente impossível você comprar logo a sua passagem, ou eles compram para você. O problema é que se eles forem comprar para você, eles levam meses, especialmente para um país como o Brasil. Porque, de acordo com eles, na União Europeia, eles não aceitam pessoas com carimbo de deportado no passaporte. Então, eles precisam buscar uma rota por países como, por exemplo, Dubai. Eu acho que a Fly Emirates deve ganhar muito dinheiro graças a esses estabelecimentos e enviam você de volta para o seu país num avião desse. Uma rota muito mais longa, tanto que eu voltei para o Brasil, que é por Dubai, São Paulo, Fortaleza, em vez de fazer, por exemplo, São Petersburgo, Frankfurt, Fortaleza, que seria muito mais rápido. Sendo isso, não é possível pela União Europeia e, por isso, pessoas passam meses. No meu caso, houve uma tentativa também fracassada de conseguir asilo político. Eles estudam o seu pedido, mas você tem que ficar lá dentro esperando. Então, isso prolongou ainda mais o meu período. Então, como você fez alguns recursos, prolongou mais, não foi? Exatamente. Inclusive, muitos amigos russos, né, inclusive até mesmo o canal federal, que foi a RIA Fan, eles tentaram me dar uma ajuda, eles puseram a minha história, né, inclusive até publicaram a minha carta para o presidente Vladimir Putin, que eu escrevi, pedindo exatamente para ficar, mas infelizmente, infelizmente nesse caso, ao contrário do Brasil, na Rússia a imprensa não é o quarto poder. A gente tem Estão mais lutando algumas para isso, mas perguntas ainda não aqui. chegaram lá. Certo. Bem, a André perguntou se você entrou com visto provisório e depois teve problemas. Por quê? Você perdeu o visto ou como foi? Acho que você Não, a explicou questão já, foi mas o só resumidamente. A questão foi o seguinte, é que como é que eu renovava lá a minha estadia? Eu ia até a Finlândia e voltava. Fiz isso em mais de uma oportunidade. Uma certa vez eu fui fazer isso pela Estônia. O problema é que havia passado em um dia a minha estadia. E os guardas de fronteira não podiam me deixar passar para a Estônia. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir no serviço migratório e pedir um tal de visto de trânsito. O problema é que eles não dão visto de trânsito para nós brasileiros porque nós temos o regime de dispensa de vistos. É um grande embaralho jurídico, por assim bem dizer. Inclusive, um brasileiro recentemente teve essa mesma situação, mas como ele já conhecia o meu caso, eu o assistenciei e ele conseguiu, então, ele chegou a ser detido por alguns dias, né, foi julgado, eu não sei como ele fez, mas, e mesmo se soubesse eu não iria dizer, mas conseguiu ser libertado e hoje se encontra lá. A verdade é que nesses julgamentos, infelizmente, há muita corrupção. E geralmente o que acontece? Quando você dá o dinheiro, então o juiz ele te dá uma sentença favorável. Muitas pessoas fazem assim e esse desejo não era esse não era o meu desejo. O meu desejo era o quê? Era converter a minha sentença de expulsão em multa, né? E de forma legal para esse dinheiro, não através do advogado, né? Por baixo dos panos, como se diz. Certo, mais duas Até perguntas hoje eu me aqui para pergunto terminar. se Sim, você pergunta o quê?
Hoje eu me pergunto se agi correto nesse caso. Mas vamos lá para outra. Você pode voltar à Rússia? A Ciane está perguntando. E depois de quanto tempo? Somente a partir do ano 2024. Então são 5 anos, né? Isso, em tese. Às vezes eles dão anistia aos que foram expulsos, mas por enquanto não há nenhuma previsão. Em Belarus eles fizeram isso em razão agora do aniversário de 75 anos do dia da vitória, mas não na Rússia. E tem uma pergunta aqui da Helena. De que forma a Embaixada Brasileira atua numa situação dessas na Rússia? O que eu posso dizer é o seguinte, a minha embaixada durante todo esse período foram os meus amigos. Eles tentaram em inúmeras oportunidades entrar em contato com a embaixada, mas o telefone só estava ocupado, não atendia. Às vezes ligavam para lá em russo, mas eles diziam que não respondiam sequer um e-mail em russo, o que é muito estranho, considerando que eles têm funcionários russos na embaixada brasileira. A embaixada brasileira basicamente só queria saber uma coisa, né, que era acompanhar o meu processo. Mas fora isso, a atuação foi péssima. Só para vocês terem uma ideia, durante o fim do Ramadã, aliás, durante o feriado muçulmano do Qurban Bayram, todos os muçulmanos eles receberam, né, verdadeiras cestas de frutas e outros alimentos de suas embaixadas em razão desse feriado religioso. Durante a Páscoa, né, sabendo principalmente que muitos brasileiros eles são cristãos, eu não recebi sequer um ovo, né, um ovo decorado da Embaixada Brasileira. Recebi de um guarda que era simpático à minha posição e que, digamos, por debaixo dos panos, mandou um para mim. Um ovo decorado, típico da Páscoa ortodoxa. A única coisa que a Embaixada fazia era o quê? Eles entraram em contato com a minha família, mas meus amigos já haviam feito isso, perguntar se eu havia entrado com pedido de asilo político, né? E eu respondi que sim. Depois que havia a proposta saído na imprensa russa, basicamente foi uma atuação que tipo, é o tipo da coisa que não fez diferença. Tipo, se a embaixada não tivesse dado um pio ali, né, não teria feito nenhuma diferença. A André perguntou se quando você voltou ao Brasil, cobrou essa omissão da embaixada. Cobrou do Brasil. A princípio, não, porque até mesmo o que uma embaixada deveria fazer nesse sentido, né, para ser sincero, até hoje é do meu desconhecimento, mas eu acredito que existe. Mas o que eles iriam fazer? A embaixada ficava em Moscou e eu estava em Gatiná. Eles lidavam com muitas situações. Eu acredito que eles poderiam tentar fazer alguma coisa no sentido de talvez interceder por mim, né? Mas a grande verdade é que eu tenho um desconhecimento nesse sentido. A embaixada não fez praticamente nada, essa que é a verdade. Quem fez alguma coisa por mim foram os meus amigos, e inclusive jornalistas. E agora, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levante aqui a mão, clique no botão aí de mãozinha que eu posso permitir que você também fale. Será um prazer respondê-las. Podem fazer, não tenham vergonha para fazer. Eu li aqui algumas perguntas que tinham feito no bate-papo. Pode falar, Bárbara. Inclusive, desculpa, eu estou vendo agora aqui as perguntas. São muitas. Não, eu já li todas. Né? Foram essas que eu fiz, que estavam escritas. Bom dia. Eu só queria saber se hoje ele está no Brasil. Sim. Apesar do tapete na parede, que é muito comum na Rússia. Ok, obrigada. Mas hoje, com o fundo virtual do Zoom, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Então. Mais alguma pergunta? O Matheus também quer falar? Pode falar, Matheus. Matheus, pode falar, por favor. Eu gostaria de... Oi, tá me escutando? Sim. Eu gostaria de saber se, após a experiência que ele passou, se ele recomenda outros brasileiros a tentar imigração para a Rússia, por exemplo. Recomendo porque é um país que oferece segurança e estabilidade em muitos campos, mas preferencialmente ser extremamente cuidadosos com pessoas que muitas vezes oferecem determinados empregos, mas aí que não querem formular os seus documentos. Quer dizer, é preciso colocar todos os pingos nos is exatamente para não ser vítima desse tipo de enganação, de caô, como se diz, né, aqui no Brasil. Porque tem muita gente que diz assim, não, por que você trabalha aqui?
mas aí quer que você trabalhe sem documentos. E esse tipo de coisa A aí gente só pode tem trazer tempo agora. sérios problemas. A gente só tem tempo agora para mais uma pergunta da Andréa, por favor. Andréa. Oi. Oi, eu gostaria de saber se você pretende colocar no seu livro essa questão da omissão da embaixada, porque isso é seríssimo, isso é sério, poderia também ajudar outras pessoas que pensassem em morar na Rússia, então gostaria de saber se essa parte vai entrar no seu livro. Lembrando que a Andréa é Sim. advogada, então ela tem bastante conhecimento nesse assunto. Sem dúvidas. Talvez a questão da embaixada seria o seguinte, para ser bastante sincero, eu não sei exatamente no que eles podem agir, talvez alguma espécie de carta rogatória ao governo, alguma coisa nesse sentido. Mas essa questão da embaixada eu já tinha conhecimento de como ela age, porque eu havia muito antes lido sobre brasileiros que, por N motivos, haviam sido presos na Rússia. Desde brasileiros que haviam sido presos por razões administrativas, como foi o caso de uma senhora que passou o tempo adicional na cidade de Kursk, quando ela foi visitar a filha dela que estuda medicina, até o caso de uma brasileira que foi presa porque ela entrou na Rússia com remédios. Ela tem alguns problemas nervosos, ela, falando aqui a grosso modo, toma remédios controlados que foram autorizados, mas que numa batida policial, após uma discussão com um taxista, foi alegado que aqueles remédios ali eram proibidos. E por causa disso, ela foi levada para uma delegacia e depois mesmo para uma prisão. A embaixada, nesse caso, talvez, né, isso aqui eu estou falando em nível especulativo, aparentemente o que ela pode fazer é apenas recomendar para você um advogado. Mandar um advogado para você, Cristiano. mas não uma coisa essencial que é um telefone. Isso é uma das coisas mais valiosas que tem lá dentro. Cristiano, agora a última pergunta para terminar, que a gente já esgotou o tempo. Quando é que sai o teu livro? E, mais ainda, quando é que sai a tradução do teu livro para português? Ainda vai levar um tempo, porque eu agora estou trabalhando, inclusive, em um outro livro, é um livro histórico, um projeto fotográfico sobre uniformes do Exército Vermelho, período de 35 a 36, quer dizer, já é uma temática diferente, e até, quer dizer, esse que é um tema que sempre, digamos, alavanca muita popularidade no Brasil, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu já entrei em contato com várias editoras, mas nenhuma, até o momento. Teve uma em Santa Catarina que disse que tinha interesse e tal, que gostou, mas você sabe como são as coisas no Brasil. Todo mundo gosta, todo mundo se interessa, mas quando se diz na hora do bem bom, aí é outra história. Quanto mais um Cristiano, livro tem de uma literatura. sugestão, porque você pode publicar o seu livro pela Amazon, né, como pessoa individual. E você morou na Rússia de que ano até que ano? Foi 2014 a 2019, não foi? 2015 até 2019. Ah, tá ok. Então, eu quero agradecer agora a participação do Cristiano, que já é a segunda vez que ele participa do Poliglotar, a propósito. Ele esteve aqui no Poliglotar 2016, falando sobre a língua e cultura russa, e agora nos contou toda essa experiência depois de 5 anos vivendo no país. Então, muito obrigado, pessoal. Daqui a 15 minutos a gente vai ter 2 palestras começando, da Madalena e do André. Então, 2 palestras em salas diferentes. Escolham quais vocês querem assistir. Todas serão gravadas. Depois pode assistir a outra no YouTube também. Então, pessoal, muito obrigado, Cristiano. Obrigado pelos participantes aí. Eu que agradeço a todos pela atenção e pela participação, pela possibilidade ao Juliano. Até mais e obrigado.